São irmãos que nós vamos iniciar, fazer uma breve pregação aqui, uma breve pregação, falar acerca dos evangelhos, o poder eterno e a glória eterna do sangue do Senhor Jesus, que é o Cordeiro eterno desde a fundação do mundo até por toda a eternidade, né? João, quando viu Jesus, ele falou profeticamente. Então a gente entende que Deus é o dono de todas as coisas e Ele é rei e absoluto sobre todas as coisas. Estamos sendo apenas servos dele, por isso que clamamos pelo sangue dele. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Deus nos redime, perdoa, Deus nossos pecados, nos abençoa, dava nossos ouvidos, nossos lábios, nossos olhos, nosso coração para ouvir a tua palavra. A palavra fala sobre o livro de Atos, um pouco sobre o livro de Atos. Bom, o livro de Atos é um livro que ele não terminou de ser escrito, né? Ele não terminou de ser escrito, porque é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos são os Atos dos Apóstolos. Então, os apóstolos que somos nós continuamos até os dias de hoje fazendo os atos de evangelismo. Então esse livro ele não terminou, ele está sendo escrito por nós. A palavra diz tudo que é ligado no céu é ligado na terra, é ligado no céu. A palavra diz que as ruas elas são de ouro. O que nós produzimos aqui é lançado para lá. A importância de pregar o evangelho, de estar trabalhando para o evangelho, porque esse poder que nos colocou dentro da eternidade é o que está regendo as nossas vidas. Louvado seja Deus. O céu ele está sendo feito a cada pedaço, a cada parte, está sendo feito por nós. Porque os céus, as ruas são de ouro, que é o poder de Deus, o poder do Senhor Jesus. Porque, de fato, nós não somos merecedores de estar na glória, de estar com Jesus Cristo. Tá certo, pessoal? E Jesus, ele falou, eu irei, mas deixarei o Consolador que fará mais obras do que nós. De que ele, né? De que ele. Louvado seja de que ele. As obras, o Espírito Santo é um fiel amigo. As obras que o Espírito Santo, as manifestações gloriosas que o Espírito Santo faz, são gloriosas, são maravilhosas. Ele derrama dos seus dons, dos conhecimentos, da palavra, do discernimento, né? Capacitando a igreja, abençoando a igreja, né? 9 dons de discernimento, 9 dons que ele derrama sobre a igreja. Depois eu vou falar mais sobre isso. Esses dons ele capacita o povo. O Espírito Santo ele tem trabalhado. A obra que o Espírito Santo faz na nossa vida é algo maravilhoso. Ele é fiel, ele fala ao nosso coração. A voz dele ecoa e ele é o nosso fiel amigo para estar do nosso lado sempre que precisarmos. Então nós, como servos dele, apóstolos dele, servos dele, do Senhor Jesus, nós somos encarregados de fazer a obra, de mostrar o evangelho para aqueles que estão precisando. E o Espírito Santo encarrega-se de trabalhar, de encaminhar, de trazer esta bênção da eternidade para nós, que é convencer o homem, libertar o homem, preparar o homem, derramar dos dons eternos no homem, alinhar o homem novamente com o Senhor Deus, né? O Espírito Santo ele tem uma obra gloriosa para fazer, derramando seus dons sobre a terra, né? E esse Espírito Santo ele tem bradado com toda a força nesse último momento, o encarregado de Deus para proclamar a vitória da igreja, a vitória do Senhor Jesus sobre as forças do mal. O Espírito Santo, ele tem derramado do seu poder, da glória de Deus, das manifestações de Deus, da glória, da festividade que é ter Deus dentro do nosso coração e da vitória final, que é Deus concluindo o seu projeto de salvação, nos arrebatando para a glória.
Deus, Ele quer salvar a tua vida. Ele quer falar que tu tens valor, que tu tens um projeto e és participante desse projeto. E nós somos o portal eterno. Nós somos esse instrumento, este vaso, que é enchido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, já está dizendo, Ele é santo. Nós somos esse vaso que é enchido por Ele até transbordar. Louvado seja Deus. Essa palavra que Deus tem manifestado para o nosso coração, ela faz parte do nosso cotidiano. Porque nós precisamos nos encher do Espírito Santo, com oração, santificação, com a palavra. E o Espírito Santo ele vai dominar tudo na nossa vida. O senhor está tomando café. Jesus, ele fez muitos milagres. E o Espírito Santo também, e Jesus e Deus, porque Deus é um Deus triuno, é 3 em 1, né? Triuno, não há discórdia entre eles. É um Deus santo. Ele continua fazendo seu projeto de salvação, curando leproso, cego, coxo, aleijado, tetraplégico, mudo, endemoniado. Todas aquelas coisas que o inimigo tem tentado, tem colocado na vida do ser humano, Deus tem tirado com a sua glória, e a sua glória é eterna. E este sangue, este poder, este Jesus, esse Espírito que é fiel ao homem, que transborda dentro do coração do homem, ele está conosco e sempre estará. Louvado seja Deus. Jesus falou que se fará mais obras maiores do que ele fez. E é o que o Espírito Santo e nós, como servos, apóstolos de Jesus Cristo, temos que fazer. Louvado seja, fazer a nossa parte com Deus, porque o Espírito Santo ele é fiel. O Espírito Santo ele é fiel e ele está testemunhando, ele é testemunha fiel. O homem pode errar, até os anjos, né? O homem, toda igreja, pastor, mas o Espírito Santo não, né? O Espírito Santo é Rei e Senhor de todas as coisas, graças a Deus. Então, louvado seja o Espírito. Então, o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é a testemunha fiel do Senhor Jesus, do Senhor Deus. E ele há de preparar o nosso coração para estarmos cada vez mais próximos do Senhor, né? Deus é esse Deus fiel que tem demonstrado a sua fidelidade conosco. Deus é esse Deus que tem manifestado a sua glória em favor do ser humano. O Espírito Santo é uma luz que traz a bênção eterna para o ser humano, né? Então, ele é esse amigo, essa testemunha. Louvado seja o Senhor, é a testemunha fiel do Senhor Jesus, que testifica dentro do teu coração, dentro do coração de cada filho dele, né? Como o Senhor Jesus mesmo fala, né? Escreverei meus mandamentos na tábua do teu coração, né? A palavra eterna e o Espírito Santo abençoando e demonstrando a libertação que há no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, esse livro de Atos, ele está sendo escrito, né, por cada ato, por cada servo que está fazendo esse ministério com Deus, graças a Deus. E o Espírito Santo, pessoal, ele é fiel, ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus, ele derrama seu projeto sobre a terra, seus dons sobre a igreja, ele ornamenta a igreja, né? E ele há de dar a parte final foi encaminhada, porque no início era Deus, o tempo da lei, Jesus, o tempo da graça. Agora o Espírito Santo manifestando a conclusão do projeto do Pai, levando a gente para a eternidade. Desculpa, eu só estava me alimentando. Levando a gente para a eternidade, louvado seja Deus, né? Esse Espírito, pessoal, ele tem as suas manifestações, ele nos visita de noite, ele nos convence, ele fala conosco, ele dá sensibilidade de Deus, né? Ele fala ao nosso coração. Então, esse Espírito, ele tem testificado da testemunha fiel, né? Ele tem testificado do projeto de Deus, das coisas de Deus no nosso coração.
Pessoal, é uma breve palavra que eu queria deixar no coração de vocês. E Deus, ele há de falar mais ao coração de vocês. Louvado seja Deus. Tá certo, pessoal? Ele é o que banha o teu coração. Ele estava no início também do mundo, né? O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Nosso coração, né, ainda incompleto, e ele estava querendo vir e trazer a bênção de Deus eterna sobre a nossa vida, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é um projeto, que é o Senhor Jesus, né? Que é Deus, tem o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, essa trindade santa, maravilhosa, que ama o homem, que abençoa o homem, que traz vida para o coração do homem, tem os seus mistérios gloriosos com o homem, graças a Deus. É um rio da vida, um rio que traz vida ao teu coração, né? Esse Espírito é o próprio Senhor, é o próprio Jesus, né? É Deus falando contigo. Louvado seja Deus, testemunha fiel de Deus. Deus abençoe e deixa a igreja na santa paz gloriosa de Deus, as tuas consolações do Espírito de Deus para todos. Louvado seja o Senhor, o Espírito de Deus que brada, que é fiel. Você pode falhar, mas o Espírito de Deus não falha, Jesus não falha, Deus não falha. Está aí contigo, abençoando, livrando, dando todas as operações de maravilha, ressuscitando, curando leproso, cego, coxo, aleijado, doente. Ele já me curou e voltou a morar no meu coração, e assim volta a morar no teu coração pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus e pelo seu próprio poder glorioso do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então deixa a igreja com as consolações do Espírito Santo. Deus nos abençoe, né? Deus esteja fazendo uma boa obra na vida de vocês, de redenção, dando vida nova em nome de Jesus. Deus nos abençoe, irmãos, e caia na doce paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, graças a Deus. Pai do Senhor, igreja, obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, sigamos avante com o Senhor Jesus, Espírito Santo, bradando as regras, a glória, a manifestação lá das bodas do Cordeiro, né? Falando ao nosso coração dessa festa gloriosa, para onde o Espírito Santo tem nos preparado, em nome de Jesus. Ai, esteja com Deus, vamos nessa fé, vai nessa fé com Deus, que Deus vai operar mais na tua vida. Se a palavra crescer na graça do conhecimento, isso é culto, oração, jejum, evangelização, seminário, igreja, tudo que o Espírito Santo tem bradado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Louvado seja Deus, nos abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, igreja, obrigado, irmão. Deus abençoe.